Conta VC Podcast. Fala galera, esse é o podcast Conta VC e o tema de hoje é empoderamento feminino. A nossa convidada de hoje é uma mulher que é professora, mãe de 5 filhos, uma mulher de fé, força e persistência. Seja muito bem-vinda, professora Bárbara. Eu que agradeço. Agora passo a palavra para a minha amiga Cassandra. Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Cassandra e além de estar com a nossa professora Bárbara, a gente também está aqui com ela, que é uma mulher batalhadora, mãe solo, empreendedora, exemplo de resistência e amor próprio e particularmente para mim uma referência. Sabe quem é? Minha mãe, Dona Neia. Manda mais salva de palmas aí para elas, que elas é. Isso. Dona Neia. Dona Neia, tem como a senhora contar pra gente só um resuminho da sua história, de como foi desde lá da Bahia até como foi chegar aqui em Bertioga? Foi assim, eu tinha 17 anos, aí eu fui enganada até chegar em São Paulo, né? Hoje em dia eu já não posso mais expor, e cheia de sonhos para vir para uma vida melhor, porque é muito difícil lá. Meus pais tinham separado com 11 anos e eu sempre quis ajudar a minha família a ter condições melhores, financeiras, e São Paulo era uma referência. São Paulo era uma referência e eu vim e aí engravidei na minha adolescência, aí voltei, né, de novo, aí depois eu voltei de novo, depois de uns 2 anos, voltei de novo a morar em São Paulo. Até então não conhecia Bertioga. Aí em 2022, por aí, eu conheci Bertioga, aí vim morar em 2022, aí quando foi mais de 16 anos, passei a morar em Bertioga, fui em uma agência de emprego, aí passei a conhecer mais, passei a trabalhar aqui, achei acolhedor, Bertioga, assim, acolhedor, assim, né? Passei por muitas coisas assim, eu não tinha vocês, não tinha, né? Tava só, e Deus, e aí, no mundo da faxina, eu não conhecia a Riviera, e aí eu ficava geralmente na mão daquelas pessoas que falam, quando eu tiver condições eu te pago mais bem. E aí eu morava em uma kitnet que era R$300 e eu ganhava 25 o dia. E aí eu ficava até 7 horas da noite no trabalho, porque eu não tinha condições de fazer a compra do mês e nem de encher um gás, coisa assim, ficava. E depois, mais pra frente, eu conheci pessoas que me apresentou a Riviera de São Lourenço, arrumou um emprego, pessoas que realmente pagou o meu devido valor do trabalho, né? Trabalho que eu merecia mesmo, assim. E aí, depois nasceu minhas filhas e tudo. É uma da chegada até aqui, Bertioga. Uma das coisas chegar a Bertioga. E como que você se sentiu em ter que começar tudo do zero, ter que começar uma nova vida com seu filho e saber que tudo dependia de você, que você não tinha um apoio naquele momento? Quando eu cheguei em Bertioga, então, assim, o que acontece? Eu sempre fui, acho que desde quando mesmo meus pais separou, cada um foi para um lado, fui trabalhar em casa de família, com medo, ia assustada, mas ia. Eu só sabia que era eu por mim. E tudo que eu fui aprendendo foi tipo, às vezes alguém te engana, te explora. Aí você vai o quê? Fica mais imune, já fica mais esperto, já tem né, vai ficando vai aprendendo mais, né? Não, ali não. Você vai conhecendo pessoas boas. Então eu sabia que era eu por mim. Né? Que só tinha eu por mim mesmo. Assim, no momento. A gente gostaria também de saber um pouquinho da sua história, Bárbara. Resumida, né?
Então, vamos lá. Eu cresci num lar cristão super tradicionalista, né? Com um pai muito severo e uma mãe que era dona de casa e foi realmente criar os seus sonhos e realizar os seus sonhos quando eu já tinha mais ou menos meus 15 anos. Então, foi assim, um espelho para nunca perder, né, os sonhos. Eu me casei muito cedo, me casei com 17 anos, fui mãe com 18. E sempre tive dentro da família, ou você era dona de casa, advogada ou professora. Então, sempre foi essas 3 opções. E eu me casei cedo, tive a Kézia cedo. Quando eu tive a minha segunda filha, eu resolvi fazer a faculdade e eu passei pelo direito e realmente eu vi que não era para mim. E aí eu falei, então eu vou para letras. Na verdade, eu queria ser ouvida, né? Adoro o som da minha voz, brincadeira. Eu queria fazer o diferencial. Então eu fui fazer letras e não tinha dinheiro na época e para mim era muito difícil. Então eu fui fazer faxina. Guarujá em peso, eu fazia aquelas faxinas em peso para poder pagar as mensalidades da minha faculdade. Consegui, terminei a faculdade, não comecei a lecionar logo de cara, né? Continuei trabalhando como faxineira. E passou uns anos, se eu não me engano, acho que uns 2 anos depois de formada, foi quando eu comecei a entrar no mundo realmente da educação. E, como eu falei para vocês, foi uma sensação assim maravilhosa, né? Eu me emocionei, gente. No primeiro dia de aula, eu fui pro banheiro e eu não acreditava que realmente eu estava ali, que aquilo ali também fazia parte do meu mundo. Me lembro que quando eu entrei na minha primeira aula, depois que eu comecei a trabalhar como professora, foi numa dos colégios muito conceituados em Santos, então para mim, nossa, era maravilhoso, né? Eu entrei, eu tremia tanto que eu falava, meu Deus, né? Não faz parte do meu mundo. Mas batalhei bastante, lecionava e ao mesmo tempo eu faxinava porque eu queria algo a mais, né? E lembro que eu parei de realmente só ficar somente com a escola, somente com os estudos em relação ao trabalho, 2 anos depois que eu já estava lecionando. E aí sim, aí foi estranho para mim, porque passar manhã, tarde e noite. E detalhe, gente, para mim, eu falava assim, jamais que eu vou dar aula no estado, né? Porque eu vou dar aula somente no particular, mentira, né? Eu lembro que eu entrei, na primeira vez que eu entrei no estado, foi em 2018, que eu entrei no Marquês de São Vicente, e eu vi que eram pessoas totalmente diferentes do que eu estava acostumada, habituada. E, a verdade, eu me apaixonei. Eram crianças totalmente diferentes do que eu estava acostumada a lidar. E crianças diferentes das minhas crianças, né? Passou aquele ano, eu entrei em outubro de 2018, e quando foi em fevereiro de 2019, eu vim para o Jardim Vicente. E estou aqui desde então. E realmente também foi paixão à primeira vista. Claro que tem uns que a gente tem de vontade, mas assim, não era fácil, porque eu moro no Guarujá, eu já tinha os meus filhos, e conciliar vida, casa e trabalho era bem difícil. Muitas das vezes eu me recriminava por não estar tão presente na vida deles, mas ao mesmo tempo eu me recriminava por não ser 100% professora, né? Então fica aquela coisinha. Dizer que foi fácil chegar onde cheguei? Claro que não. Tinha dias que eu chorava e falava, vou desistir, não vou mais, não quero mais, e no dia seguinte eu estava lá novamente. Os anos vão se passando e a gente vai pegando algumas habilidades e vendo o que nós estamos errando para poder melhorar, né? E foi isso que aconteceu, né? Costumo dizer que eles não nasceram de mim, mãe, mas foram feitos para mim, né? E é difícil, assim, eu sou muito chorona, então se eu começar a chorar aqui... e eu costumo dizer isso. Claro que a gente tem, assim, mais afinidade com alguns alunos, mas a gente nunca deixa ultrapassar o limite de aluno, professor e vice-versa, né?
dentro da sala de aula. São os alunos, eu sou a professora, eles são alunos. Claro que rola uma conversa fora. Chorar por coisas que nós queremos, eu acho que todo mundo chora. Se sentir cansado, estafado e falar, vou desistir, eu acho que todo momento, eu acho que todos também falam isso, né? E eu costumava falar muito isso. Mas aí eu parei para perceber que, bem-aventurada, cara, né? 5 filhos, as 2 mais velhas são casadas, são formadas, eu tenho uma médica, eu tenho uma psicóloga, eu não paguei faculdade de nenhuma delas, entendeu? Costumo dizer assim, que nenhum filho é perfeito. E os filhos são os nossos espelhos, né? Então, se você der uma boa educação e colocar eles no trilho, eles vão seguir ali. E os alunos são as mesmas coisas. Muitos alunos a gente pega com algumas defasagem e um hábito diferente de agir dentro da sala de aula. E com o passar do tempo, você se pega amando mais esses alunos dificultosos do que os que são mais bonzinhos, né? E no final de tudo isso, a gratificação é eles entrarem em contato com você e falar, professora, me formei, estou estudando veterinária, ou olha, estou entrando para academia, né? Sou PM. Então, assim, isso faz a grande diferença na minha vida. E então a gente vai encerrar esse primeiro bloco e vamos começar o segundo, que é o significado do empoderamento feminino. Olá pessoal, meu nome é Isabelle, sou aluna do primeiro A do Jardim Vicente de Carvalho. Estamos aqui para falar sobre o empoderamento feminino. Estamos aqui com a Maura Pereira e ela vai contar um pouquinho da história dela, de onde ela veio, de onde ela nasceu. Então pode se apresentar. Olá, eu sou a Maura Pereira. Minha história vem desde que eu nasci, né? Então acho que começa por lá, então, né? Já que você perguntou aí sobre de onde eu vim, né? Sim. Então, eu nasci no Piauí, venho de uma família de 7 irmãos. Viemos para São Paulo em busca, minha mãe, né, veio em busca de oportunidade de trabalho, é o tão falado sonho nordestino, então veio eu e meus irmãos, né, na época eu era ainda um bebê de colo, então veio uma primeira leva, eu vim nessa primeira leva, ainda bem, por ainda ser tão pequena, né, tem um irmão gêmeo, e a gente veio para morar em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Então, cresci na periferia de São Paulo. Minha mãe trabalhou ali ao entorno, né? Tem uma área bem nobre lá, assim como tem a Riviera de São Lourenço aqui na nossa cidade. Lá tem o Morumbi, né? Que é onde o capital está. Então, além do Morumbi, né? Tem o bairro de Paraisópolis, a favela de Paraisópolis, né? Onde eu cresci e de onde vem minhas principais raízes, né? E como que foi para você ter crescido lá em Paraisópolis? E como que foi a sua trajetória quando você chegou aqui em Bertioga? Como que você sentiu? Se a cidade te acolheu? Qual que eram os seus objetivos? Conta aqui um pouquinho pra gente. Então, lá em Paraisópolis, eu falo que eu sou cria de rua, né? Que eu cresci na rua, literalmente, né? Minha mãe trabalhando para sustentar eu e meus irmãos, né? Trabalhando como doméstica, tenho muito orgulho porque isso, foi uma batalha, né? Assim, a vida inteira para conseguir da educação, da alimentação e me transformar na pessoa que eu sou hoje. Então, a minha infância em Paraisópolis foi isso, na rua, enquanto minha mãe cuidava dos filhos dos patrões, né? Acho que é uma história que tem bastante, tem uma grande população brasileira aí que se identifica com essa história, né? Que é bem comum. Então, e aí eu cresci lá em Paraisópolis, estudei escola pública, fiz universidade através do programa do governo, né, chamado Escola da Família. Então, eu consegui a minha formação acadêmica através da Escola da Família, né. Comecei trabalhando na escola, né, nos finais de semana para conseguir a bolsa na universidade. Sou a primeira e única, né, da minha família a ter uma formação universitária. Então, é um motivo de muito orgulho aí para minha mãe e para toda a minha família, né? É uma quebra de como que eu posso dizer?
uma estrutura, né? De uma estrutura social aí. Então, eu venho nesse lugar aí de representar mulheres, né? E possibilidades na vida aí, que a gente tem várias oportunidades aí, possibilidades, mesmo não tendo tanta estrutura, né? Nem financeira, nem familiar. Então, estou aqui hoje para compartilhar um pouco, principalmente com as mulheres, com as meninas das escolas, que é possível e a gente pode ter várias possibilidades na vida, né? E a gente é só querer, tudo é possível. E como que é para você o seu sentimento em ser a primeira mulher da sua família a se formar, a ter a sua formação? Como que é esse sentimento para você? E como é que você quer transmitir isso para outras meninas, como o da escola, e para quem está assistindo hoje? Para mim, assim, é algo que me emociona, né? Assim, porque, como eu falei, eu tenho muito orgulho da minha mãe ter criado eu e meus irmãos trabalhando, né, com um trabalho digno, que é ser faxineira, ser doméstica e tudo mais. Mas eu sempre soube, foi o que ela sempre me disse, o poder da educação e da cultura na transformação de um ser. Então, eu tenho, assim, um orgulho muito grande, né, assim, de falar isso, porque foi o sentimento que eu causei na minha mãe, né, de ela ter essa... Saber que todo o esforço dela, né, de tudo que a gente viveu, de todas as necessidades que a gente viveu, que é longa, a gente fala aqui em poucas palavras, mas... Vem de muita conquista, né? De muitos desafios, de muitas dificuldades, mas tô aqui para contar essa história hoje, né? Então é um número fora da estatística, mas tô. E como que foi ver a sua mãe ali lutando, trabalhando bastante para conseguir criar vocês? Como que foi para você vendo aquilo dela ir trabalhar e não ter hora para voltar, que é o que acontece muito hoje em dia, né? Nossas mães, elas saem e não têm hora para voltar e acaba, como ela citou, criando mais os filhos dos outros, vendo a trajetória mais dos outros do que a da nossa mesmo. E creio que ela está muito feliz de ter você como orgulho da família. E como que é para você esse sentimento? Como que foi para você ver a sua mãe? Como que você quis usar isso para fazer a diferença? Minha mãe se chama Dona Maria, né? Minha mãe Maria, né? Então, eu até perdi, só de falar o nome dela, eu perdi totalmente a minha linha de raciocínio do que eu ia perguntar. Você pode perguntar de novo? Do que eu ia responder, né, aliás, então... Como que foi pra você vendo a sua mãe sair pra trabalhar, assim, hora pra voltar, que é o que acontece muito hoje em dia, né? Então, conta pra gente como foi esse sentimento, como que você quis transformar isso, né, pra sua formação, pra você estar onde você tá hoje. Conta um pouquinho. O sentimento é que horas ela volta, né? É isso, né? Quando que ela volta, né? Quando que minha mãe volta, trazendo a referência do cinema nacional, que é o filme Que Horas Ela Volta, que conta a história, né, de uma doméstica que a filha pouco conviveu com ela, assim. Então, em vários momentos, assim, eu me vejo também nesse lugar de ter tido um pouco a ausência da minha mãe por conta dessa jornada extensa de trabalho, né? E aí, por conta disso, que eu fui buscar outras possibilidades na minha vida para quebrar esse ciclo, né, gente? Porque a gente consegue fazer a diferença, assim. Então, depois da minha formação, né, eu mudei aqui para a cidade. Não tinha muita coisa, não. Assim, eu vim em busca também de um sonho, assim, com a minha mãe. Acho que vem de família essa coisa da coragem. Eu sempre quis morar próximo da natureza, assim, então eu vim pra cá, tive um primeiro relacionamento, um relacionamento abusivo, no qual eu vivi 10 anos nesse relacionamento. E após sair dele, que eu falo que começou uma outra fase, né? Porque a vida é feita de fases, então mais uma fase. E aí meu primeiro trabalho foi trabalhei no supermercado aqui na cidade, né? Aqui a gente sabe como que é, ou você, ainda é bem difícil, né? Quando você, mesmo tendo uma formação universitária, você tem aí como que você vai se inserir no mercado de trabalho, né? Então,
era bem difícil essa coisa de ter se você tem um currículo que você tem uma formação e não tem experiência, a pessoa quer que você tenha experiência. E se você tem experiência e não tem a formação, ela quer que você tenha a formação. Então, eu comecei no supermercado, né? Juntei um dinheiro, fiz um curso como monitor ambiental na cidade, né? Um curso feito pela prefeitura, Fundação Florestal e Sesc, que eu falo que foi um divisor de águas assim na minha vida, né? Porque após esse curso eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho assim mais na área ambiental foi como tratadora de animais silvestres, então eu trabalhei um tempo, né, e através desse emprego, né, a pessoa que trabalhava comigo, a veterinária que trabalhava comigo, me incentivou a abrir uma MEI, que é uma microempresa, né, foi aí onde eu comecei a minha jornada como trabalhadora aqui, independente, né, e aí eu comecei a trabalhar lá, assim, ela falou, é importante você pagar um INSS, né, para um dia você poder ter um seguro-desemprego, porque senão é isso, você não trabalha registrado e aí, no futuro, você quebra uma perna, um braço, ferrou, né? Então, assim, como que você vai fazer? Assim? Então, eu abri essa MEI, né, que é um microempreendedor individual, e comecei foi junto com essa formação de monitor ambiental, e eu comecei a trabalhar nas trilhas da cidade, assim, como monitora, levando pessoas pelas trilhas da cidade, assim. Então, já vinha muito, assim, com essa coisa minha de conviver com várias pessoas, né? Em Paraisópolis, lá atrás, quando eu morava em Paraisópolis, eu veio muito de projeto cultural, projeto, né, feito na rua, produção. Então, o que vocês estão fazendo aqui, encheu meus olhos e meu coração total, assim, porque é isso, né? Teve coisas na minha escola, eu tive professores também, tive pessoas que serviram de referência, porque às vezes você não tem muita referência em casa, você não tem tem a rua ali que te convida para várias coisas, então, às vezes, ao longo da vida, você vai encontrando algumas pessoas e vai aprendendo coisas que vai trazendo várias referências para você, assim. Então, né, eu fico olhando aqui para cada um de vocês aqui na gravação, pensando nesse lugar mesmo, assim, né, de pessoa que viveu ali, vem do coletivo, vem da rua e vem de projetos, vem de projeto cultural, vem da escola e vem de professores e educadores que fizeram diferença na vida, assim, né, então é isso. E aí aqui na cidade eu comecei a também, né, como autônoma, atuar nas trilhas da cidade, fazendo passeios ambientais. E aí foi vindo minha história aí até onde eu tô aqui hoje, né? Acho que vou deixar você perguntar mais alguma coisa aí e eu vou complementando o restante. Como você citou, você começou a trabalhar com a trilha, e eu vejo muito em você quando você fala muito sobre a sua mãe, quando você tá vendo aqui a gente, o quanto que o seu olho brilha, e eu me sinto até um pouco emocionada por você. Eu não conheço muito da sua história, o pessoal também está começando a entender chorar, um pouco da sua história. Falando tá emocionada, eu já sou chorando. Ela fala que tá emocionada, aí eu me emociono. Mas eu acho muito importante porque, querendo ou não, no mercado de trabalho, nós mulheres somos muito desvalorizadas, né? Quesito de salário, então tá tudo mudando aos poucos ali, mas ainda tem um certo preconceito sobre uma mulher ela poder ser chefe, sobre ela poder liderar, como tem várias outras coisas que eu já escutei. Então, como que é pra você ter esse olhar para as pessoas e as pessoas olhar para você e te ver como referência de mulher e de resistência e força? Então, como que é isso para você? Como que foi essa trajetória na trilha e esse divisor de águas que te fez te apaixonar pela natureza? Então, conta um pouquinho. Sim, primeiro, se não fosse as mulheres, a gente não tava aqui, né? Cada um de nós aqui precisou de um útero para crescer e se desenvolver e vir para esse mundo, né? Então, as mulheres, né, são a força maior do universo, né? Não tem nada de sexo frágil, pelo contrário, né? A gente tem muita força, assim. Então, eu, como mulher, né, como mãe, eu também sou mãe de 2 meninas, e na comunidade onde eu moro, a Vila da Mata,
Eu sou uma das lideranças também, né? E trabalho com mulheres, trabalho na trilha com mulheres também, então eu acredito muito na força da mulher, né? Na força de como a gente pode crescer, desenvolver e trabalhar e criar e fazer várias coisas, né? Fazedoras somos. E como que foi para você vir para Bertioga? Queria perguntar primeiramente quantos anos as suas filhas têm, se você já chegou aqui em Bertioga com elas. Então conta um pouco de você como mãe, como que foi essa sua trajetória. E creio eu que suas filhas têm um extremo orgulho de você e vão ter ainda mais. Tenho 2 filhas, né? Diferença de 10 anos. Uma nasceu em 2010 e uma nasceu em 2020. Então a minha mais velha chama Sol e a mais nova chama Pétala. Então eu tenho essas 2 meninas que também fazem a gente se mover, né? Como mulher, para dar um exemplo, para dar oportunidades e cada vez mais a gente ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, sabendo que é muito possível, né? Tudo que a gente pode fazer na nossa vida é sempre uma surpresa, né? A vida é feita de fases e a gente vai revelando e buscando e realizando os nossos sonhos e trazendo possibilidades para nossa vida e para a vida de outras mulheres, assim. Então, a Vila da Mata também tem várias mulheres que me inspiram, né? Onde eu moro atualmente. E também, assim, na natureza, eu falo que a natureza, o meio ambiente é onde a gente está, né? Então, às vezes a gente separa um pouco isso, mas a natureza, nós somos natureza, né? Então, aqui em Bertioga eu encontrei muito esse lugar, assim, de ver que é uma cidade que a gente é rico, né? Às vezes as pessoas chegam lá onde eu moro, que a gente recebe turista lá, tudo, e as pessoas acham que a gente é pobre porque a gente mora numa rua de terra, porque as crianças estão tudo correndo de pé no chão. E eu falo que é o contrário disso, a gente é muito rico por ter isso, né? E por ter toda essa biodiversidade, toda essa natureza, tudo isso que a gente tem aqui em Bertioga, né? Tá perto do mar, perto das cachoeiras, das montanhas, das matas, dos animais. Então eu me considero uma pessoa muito rica e vivo e trabalho diretamente ligada à natureza hoje, né? Então eu trabalho guiando pessoas que vêm, turistas ou pessoas da cidade. Gosto muito do público da área social. Já tive alguns trabalhos desenvolvidos aqui na cidade com pessoas do CRAS, atendidos do CRAS, já levei grupos da APAI. O SESC também tem uma área muito importante que é a área de valorização social, que me deu várias oportunidades ao longo desses anos. Dentro dos trabalhos que eu desenvolvi, né, das coisas que eu realizei, assim, eu tenho muita gratidão, assim, por toda a equipe do Sesc Bertioga e todas as oportunidades que eu tive, né. Esse ano eu mudei a categoria da minha empresa, eu era MEI, agora eu passei um pouquinho, dei um degrauzinho, né, agora eu tô como ME, também trabalhando, pensando em trazer bastante projeto aí para mulheres negras, para pessoas que tem aí já seu conhecimento, sua história ancestral, né? Sua cultura. Então, trazer e dar protagonismo para essas pessoas, assim, é o que tem me movido assim nos últimos tempos e tem me trazido aí várias oportunidades. Que bacana. E conta um pouquinho pra gente como que vai ser um pouquinho desse projeto, sobre você abraçar as mulheres. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Ui, peraí, buguei nessa parte. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto que você tá querendo criar, que você está colocando. Você conta um pouquinho pra gente? Na verdade, assim, não sou eu que estou abraçando as mulheres. Eu fui abraçada por mulheres ao longo da minha trajetória, né? Eu acho que tem muito disso, assim, as mulheres, né? Dessa rede de apoio, né? Que tem. Aqui na cidade tem mulheres, assim, que pra mim são referência, que me ajudaram, que me apoiaram e que me deram oportunidades. Por isso que eu tô aqui hoje. Então, assim, é isso, né? A gente vem desse lugar de ter tido essa oportunidade de chegar e de ser abraçada por essas mulheres, então a gente também quer abraçar, né? E para encerrar,
Fala um pouquinho algo para as meninas, para as mulheres que estão assistindo aqui hoje, sobre a questão do empoderamento feminino, e para dar um abraço nelas, como elas conseguem. Então, dá um recado para elas, como que esse sentimento para você. O sentimento para mim é de abraço, né? Assim, eu acho que as mulheres, como eu falei, elas vêm muito nesse lugar. Aqui na cidade eu fui muito acolhida, eu fui muito recebida assim por mulheres, né? Aqui na cidade tem um coletivo chamado Coletivo Manacá, que é um coletivo de mulheres que se apoiam, que se ajudam, né? E foi através desse coletivo também que eu conheci várias mulheres que depois fizeram parte da minha história, né? E também o coletivo de mulheres chamado Promotoras Legais Populares, que também são mulheres que aprendem um pouco sobre os seus direitos, né, sobre várias questões, políticas públicas voltadas para a mulher, que também existe, né, fazem informações para mulheres, para ter essa rede de apoio mesmo, né, de troca de conhecimento e de suporte para mulheres em qualquer situação, assim. Então, eu falo que assim, o empreendedorismo para mim, né, você fala do empoderamento, do empreendedorismo, assim, então acho que para nós mulheres hoje em dia, assim, a gente sabe, né, que esse espaço é nosso, sempre foi, então é possível. Então, para as meninas que estão aqui, né, eu me vi muito nesse lugar, porque eu vim de uma escola, eu estudei na escola do estado também, estudei em escola pública, fiz universidade, como eu falei, através do projeto com a escola, né, que é a escola da família. Então, é isso, é possível, né, assim, acho que sonhar e buscar as oportunidades, né, acreditar e correr atrás de seus sonhos, assim, acho que é isso, assim, um principal recado, né, acreditar que é possível, né, mesmo nas dificuldades, mesmo com todos os desafios que nós mulheres temos, mulheres periféricas, mulheres negras, é possível. E a gente tá aí, a gente tem que mais que dar a mão uma para outra aí, seguir em frente aí, saber que esse lugar aqui nosso, nesse planeta aqui, sempre foi e sempre vai existir, porque a gente, mulherada, somos demais, fala a verdade. Maura, eu te agradeço por ter trocado ideia aqui com a gente, por ter contado um pouquinho da sua história. E creio eu que você é referência para muita gente, já é. E eu sinto muito honrada de ter aqui hoje. E eu venho agradecer a sua participação. Obrigada. E é isso, gente. Valeu. Muito obrigada e até a próxima. Continuamos com o segundo bloco, que, como a Cassandra já disse, o título é O Significado do Empoderamento Feminino. E a gente gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Vou começar com você, Neia. O que o empoderamento feminino na vida real para você? Né, na base, assim, a gente não vai... Se não teve muita sorte, ou por escolha, ou por deixar se levar por sentimento, eu não querer que os filhos da gente passem o que a gente passou. Então, assim, eu penso muito no lado, assim, de proteger muito as minhas filhas, assim, no sentido, assim, você precisa conseguir conquistar suas coisas, não se aproximando para ter algo, mas sim por você mesmo, através de você mesmo. Vai atrás, você vale muito mais que qualquer oferta, estamos aqui para te ajudar. Não se assujeita a qualquer coisa, né? Pode contar. Eu tenho assim, não se assujeitar, não, nem eu, nem elas. Bárbara, a gente gostaria de saber também o que é empoderamento para você, o que é ser uma mulher empoderada. Ter liberdade, ser ouvida, né? Poder escolher. Costumo dizer assim, que muitas das vezes, quando fala assim, empoderamento feminino, todo mundo pensa no dinheiro, claro, né? Antigamente, o homem tomava conta de tudo. A liberdade e ser empoderada, nossa, pega o carro e sai na estrada. Para mim também isso é empoderamento feminino, porque é você saber para onde você vai, o que você quer fazer, sem ter aquela discriminação por você ser mulher, né? Você escolher o seu trabalho. Para. Só intervalo, só aceitar.
continuar. Você poder hoje escolher um emprego e sem aquela discriminação de que, olha, não é para mulher, né? Pelo contrário, acho que todas as áreas, ela comporta muito bem feito isso. E até coisas que eu nem pensava que mulher conseguiria fazer, mulher pedreira, eu nunca tinha visto isso, mas outro dia eu vi um vídeo. Então, para mim, empoderamento feminino é isso, gente. A mulher, ela ter a liberdade de escolher, de ir e vir para onde ela quiser, sem medo do que possa acontecer, né? Dela falar assim, bater a mão no peito e falar assim, olha, eu fiz e foi na garra, conquistei, foi na garra e fui eu. Ser ouvida, conseguir entrar no Senado, conseguir fazer a sua faxina e conseguir o seu dinheiro, e ter o seu dinheiro, entender? Ter a sua conta e poder falar, olha, eu que paguei a minha conta, fui eu que fiz. Né? Ter a liberdade de expressão, de se expressar sem ter medo do que possa acontecer com ela. Né? De poder falar assim, eu quero ter tantos filhos, mas por opção dela, e não por opção de um marido que lá no passado, que achava que mulher tinha que gerar quantos filhos ele queria, ou etc. Ou que mulher só serve para ficar na beira do fogão. Né? Eu acho que empoderamento feminino é isso. Você poder fazer o que você quiser. Né? O céu, eu acho que é o limite. Eu quero fazer essa pergunta para minha mãe, que é uma curiosidade. Eu senti assim, né? Mãe, como foi o processo de reconstruir a autoestima e o amor próprio perante tudo o que a senhora passa e pela senhora ser mãe solo? Reconstruir esse amor próprio, essa autoestima. Não, porque não é mais só por mim, por vocês também. Não tem uma dependência emocional. Né? Não, a pessoa fala assim, você acha que alguém vai te querer com 2 filhos? Não, fica só. Ou para ser usada, fica só. Então, simples assim, vai querer ficar só. Então, assim, eu trago muito para esse lado, assim, antes só que é mal acompanhado. Porque é só até as pessoas chegam e até ajudam, mas não mais por esse lado mesmo, assim. Sim. E para você, Bárbara, como foi esse processo de reconstruir o amor próprio? Já teve algum momento, assim, na vida que você se viu tendo que reconstruir tudo isso pelas... É que ela se ama demais. É verdade. É isso que eu Gente, eu me amo tanto que eu pego um caderno e escrevo o meu nome sem parar, vocês sabem. Então, Essa terceira. Pior. De que forma ser mãe fortaleceu vocês como mulheres? Pergunta pra ela. Pode começar. Porque eu acho que as duas têm a mesma quantidade de filhos, né? As duas têm 5 filhos. Então, eu acho que assim, como que fortaleceu? Quer começar, Bárbara? Pode ser? começo. Ai, gente, sei lá, eu sou suspeita em falar, né? Eu tive as minhas 2 filhas muito novas, como eu falei, e eu me apaixonei em ser mãe. Eu me apaixonei, eu gosto mesmo, sabe? Chegar à noite, meia-noite em casa, porque é o horário que eu chego em casa, e aquela cambada, subir na minha cama e falar como é que foi o dia, e o meu marido dormindo, coitado, vira pro lado, e contar como é que foi. Contar como que foi o primeiro beijo, contar como que foi a noite de núpcias, elas contaram, tá? Contaram como é que foi, como que era estar casadas. E que nem eu tenho um pequenininho de 4 anos, então assim, eu adoro escutar aquela palavrinha assim, mamãe, você chegou? Entendeu? Eu te amo, mamãe. Então assim, eu não tive problemas em ser mãe, pelo contrário, né? Eu falo pro meu marido, se eu pudesse, eu teria tido mais 2. Mas nem eu pude, então ficamos no 5, ficamos no 5. Cresci e multipliquei. Mas eu gosto de ser mãe. Eu gosto daquela coisa de abraçar, beijar, cuidar. Eu gosto de amamentar. Eu só não gosto da parte da gestação. Eu não gosto da barriga, daquele inchaço, a criança mexendo lá. Isso eu não gosto. Mas eu gosto de todos os outros processos. Entendeu? Pegar no colo, alimentar, nanar, entendeu? Ver crescendo, ouvir as primeiras palavrinhas, aquele processo de andar.
Ou então, quando chega na parte, né? Hoje eu tenho uma moça em casa. Aquelas dúvidas dela, né? De que, eu sou feia. Eu tô gorda. Que roupa que eu uso. Eu não posso. Então, assim, eu gosto desse processo. Eu me vejo nesse processo delas, né? E aí foi muito estranho eu ter o Heitor, porque, poxa, eu tive 4 meninas, né? Meu mundo era cor de rosa. E de repente o Heitor veio, o mundo azul. Então era muito estranho, né? Quando eu trocava aquele bebê, eu olhava assim, eu falava, nossa, mas é muito estranho. E eu acho que eu não vou conseguir ser mãe de menino, né? Eu falava pro meu marido. E erro, né? Porque é nossa carne, nosso sangue. E você ama do mesmo jeito, se apaixona do mesmo jeito. E para mim, ser mãe foi, assim, maravilhoso. Dizer assim que me salvou de muitas coisas, eu acho que é verdade, né? Eu acho que se eu não fosse mãe da forma que eu sou, não sei se hoje eu seria professora, não sei se hoje eu teria tanta compreensão quanto eu tenho, em algumas coisas, em outras não, né? Vamos deixar claro. E se eu saberia lidar com certas coisas, com o que acaba acontecendo no dia a dia em relação a professor e aluno, né? Então, eu acho que isso faz parte de mim, faz parte da minha essência, né? Ser mãe. Cara, você é mãe de quem? Da Kézia, Keila, Sofia, Samanta e Heitor. Então, assim, é algo gostoso, entendeu? Se você chegar em casa e você ser recebida, né? Abre a porta da sala e vem agarrando. Ou então vem, olha, mãe, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Você, calma, para, tô entrando ainda. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida, né? Você ter quem realmente olhe para você e fala assim, cara, essa pessoinha me ama. Né? Você se sentir amado. Então, para mim, ser mãe foi assim, a coisa... Não existe assim, a primeira e a segunda coisa. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu. E a senhora, minha mãe, de que forma ser mãe fortaleceu a senhora como mulher? Ser mãe? Meus pais não eram carinhosos e eu sempre quis ter filho, principalmente menina, né? Tudo de bom. Principalmente menina, né? Quando você ia na creche, elas falavam que não se responsabilizava por ter o colar, ter o anel, e aí eu lembro que eu vendia uma semijoia e eu enchia você, ia que nem uma árvore de Natal. Aí a Ione falava assim, não, é porque a mãe dela nunca teve menina, né? Mas, assim, é um amor incondicional. Se magoar os filhos da gente, magoa a gente primeiro. Tipo, eu sei, vou ficar um dia chorando, triste, mas machucou meu filho, a dor é minha dor. E isso eu achei legal ter 2 meninas, porque eu pedi a Deus uma menina. Minha mãe não era carinhosa, eu pedi a Deus uma menina, né? Tentei ter menina. E foi você, e aí depois eu tava com 2 meninas lindas, e você vinha em cima e tentava compartilhar com a Laura, deixa eu pegar, e deixa eu passar o shampoo, e deixa eu pentear, e ela ia em cima, e veio a pandemia, e você começou a cuidar, era só nós, e aí eu colocava as comidas prontas só para usar só o micro-ondas, desligava o gás, e um olhava o outro, e todo mundo com medo de doença, então assim... Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sou suspeita. Fortalece, né, ser mãe. Sou suspeita, né? Assim, o que a mãe... porque mãe não é mais assim. A gente vai estar ensinando aqui o segundo bloco e logo mais já inicia o terceiro. Fala, galera. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a Maria Eduarda, mais conhecida como Duda, que ela é aluna do Vicente Carvalho, assim como nós, né? Eu e a Sandra. E a gente gostaria de fazer algumas perguntinhas para você, Duda. A gente quer perguntar para você sobre a nova escola também, no Vicente. E a gente quer saber como você está. Se você está ansiosa, está animada, qual a sua expectativa? Tô, mas tipo, eu fiquei sabendo que vai ter 3 andares e eu fiquei, tipo assim, com o elevador, eu falei, nossa, vai ser bem legal, divertido. Porque como eu não posso subir escada, eu falei, problema nenhum, porque aí eu vou ficar, se eu vou ficar em cima, eu vou subir escada. Eu não vou subir escada, eu vou subir no elevador. De elevador? Aí você vai poder aproveitar a quadra, aproveitar as salas, tudo. Qual o seu maior sonho?
Tem vários, mas só que uns eu vou deixar em segredo. porque eu não- Sim, tá bom. Mas só que, tipo assim. Tipo, gravar essas coisas que eu mais gosto. Tipo assim, eu sou tímida, só que, tipo assim. Às vezes, mas não muito. Sim. É só, tipo assim, no meu tempo, tipo assim, que eu não, tipo assim, a pessoa vai falar, você quer gravar alguma coisa? Eu gravo, mas, tipo assim, TikTok eu já gravei. Só o Instagram que não, mas Sim. TikTok eu já gravei. Você já tá acostumada com as câmeras, então. Exatamente. Só com gente, tipo assim, desconhecida que eu, tipo assim, que eu só ouvi a primeira vez e já fico com vergonha. Sim. Mas com gente que eu já vivi bastante anos, Sim. eu já É mais solta, já me né? acostumei. Já não É, tem mais essa timidez, já é alguém íntimo. exatamente. A gente já queria te agradecer por você ter respondido Sim, e aceitado aceitado com a gente. gravar com a gente. Obrigada. Foi muito legal, a gente gostou bastante. Acho que é a primeira vez que eu tive uma conversa com você, foi muito legal, eu gostei bastante. Mas eu já te vi na escola já. Sim, eu também. A gente também te viu. Mas é isso. Obrigado, Duda. Foi um prazer estar aqui com você. E é isso aí. Você já tá acostumada com as câmeras, então. Exatamente. Só com gente, tipo assim, desconhecida que eu, tipo assim, que eu só ouvi a primeira vez e já fico com vergonha. Sim. Mas com gente que eu já vivi bastante anos, Sim. eu já É mais solta, me né? acostumei. Já não tem mais essa timidez, já é alguém íntimo. Exatamente. A gente já queria te agradecer por você ter respondido Sim, e aceitado aceitado com a gente. gravar com a gente. Obrigada. Foi muito legal, a gente gostou bastante. Acho que é a primeira vez que eu tive uma conversa com você, foi muito legal, eu gostei bastante. Mas eu já te vi na escola já. Sim, eu também. A gente também te viu. Mas é isso. Obrigado, Duda. Foi um prazer estar aqui com você. E é isso aí. Oi, galera, estamos aqui com o podcast Conta VC e reforçando para lembrar vocês que o tema de hoje é empoderamento feminino. Estamos aqui com a professora Bárbara, que é a nossa professora aqui da escola, e a dona Neia, que é minha mãe. E estamos gravando dentro da escola, tá? Dentro de uma sala de aula, esse estúdio aqui, que a galera do Pós-Par ajudou, tá aqui junto com a gente, fazendo esse projeto maravilhoso. E a gente já vai começar o terceiro bloco, que o tema é inspiração, esperança e futuro. Eu gostaria de estar iniciando, já fazendo a pergunta que a gente estava super ansiosa para fazer. Muito! A gente guardou ela para esse momento. Sim. E eu vou passar por você e depois passo para você também. Se vocês pudessem falar, se você pudesse falar para Bárbara de 20 anos, o que você falaria para ela? Que recado você deixaria? Segurei o palavrão, tá, gente? Ele veio até aqui, mas eu segurei. Que você vai conseguir, né? Independente de qualquer lutas, obstáculos e todos aqueles sonhos que você achava que nunca ia conseguir realizar. Cara, você vai conseguir, entendeu? Vai chorar? Pô, um monte. Vai lamentar por cada dia que você não teve tempo de estar com seus filhos. Nossa, o tempo inteiro. Mas você vai conseguir. E aí, se a senhora pudesse falar com a Neia, lá 17 anos, lá na Bahia. 17? 17. Gente, é muita coisa. O que a senhora falaria para ela hoje? Eu ia falar para ela estudar, confiar mais em si mesmo, né? E ter filho depois de uma boa experiência, depois de um bom tempo, mais experiência de idade. Sim. Né? Porque você ficar com o bebê nos braços, a opção que eu tive nenhuma era de ficar o pai do neném comigo. Vim para São Paulo cheia de sonhos e ele, né, não deixou nem a mãe dele saber, eu nem sabia meter o pé na porta e falar, olha, ele é o pai do meu filho e não quer assumir, nem sabia. Então, assim, eu teria um filho com mais experiência, assim, eu diria para ela, assim, depois que tivesse
Mas hoje eu tenho meus filhos lindos, né? Às vezes estou tarde da noite lá, orando a Deus. Aí ele fala, oi mãe, eu tô aqui na empresa. E manda foto de lá do Boticário, em Camaçari. 1h da manhã. Foi o meu irmão mais velho. Lindo. O que você mais se orgulha de ter conquistado até aqui? Até aqui, o que eu mais me orgulho, assim... Na verdade, eu fui vivendo etapas, né? Tipo assim, eu tive que ir amadurecendo conforme foi o empurrão vindo, né? E amadurecendo conforme vinha o empurrão, o pontapé, o julgamento. E aí veio uma força, assim, que eu preciso que as meninas sejam fortes. Então eu não posso ser uma fracassada. Então eu não posso ser uma pessoa de baixa estima. Então eu tenho que ser mais eu por ser uma mãe solo, né? Porque a gente nunca tá só, né? E eu tenho amigos de verdade. Às vezes pode ser 2 ou 3, não é o de beijinho no rosto, não é de todo dia. Então assim, que olha pra mim, respeita e cuida de mim e das minhas filhas. Tenho anjos em Bertioga. Né? E você, Mary, o que você mais se orgulha em toda essa sua trajetória de ter conquistado? De todas, nossa, a mais... Nossa, difícil. Mas eu me orgulho dos estudos que eu tenho hoje, né? Eu acho que é um dos, né, que eu me orgulho muito, é o estudo, né? As coisas que você, que nem ela falou, vai galgando com o passar do tempo, então vai fazendo uma somatória na sua vida, né? De coisas que você realmente se orgulha. E os estudos, paguei meu carro sozinha, cara, sozinha, entendeu? Meu. Então, é um orgulho. Das amizades que ao longo do tempo eu fui conquistando, das amizades verdadeiras, né? Que eu fui conquistando ao longo do tempo, que você se pega, às vezes, muitas das vezes, que nem a sua mãe falou, muitas vezes você se pega e você nem sabe se realmente a pessoa tá ali para te ajudar, para te afundar, e aí você se encontra com pessoas de verdade, né? Amigos de verdade. E quando eu falo amigos, eu não falo só pessoas assim, adultas, professores, etc. Não, eu falo alunos também, que você realmente encontra amizades de verdade, sabe? Que na calada da noite te manda uma mensagem, professora, vai dar tudo certo. Então, assim, eu acho que isso é o que eu mais me orgulho nessa trajetória toda, né? As pessoas com quem eu conquistei e me conquistaram. Qual foi o momento em que a senhora sentiu que a vida te recompensou por todo o esforço que a senhora teve desde lá de trás até hoje em dia? O momento que a senhora se deparou, olhou assim e falou, valeu a pena. Tudo isso valeu a pena. Agora eu entendi, valeu a pena. Meu amadurecimento. Meu amadurecimento de eu ver hoje as coisas diferentes, ter mais uma sabedoria no falar, separar as coisas, né? Separar a amizade, saber sentar muitas das vezes com o filho, conversar, falar assim, são caminhos que é para a morte, seja tardio para falar, tardio para ser, assim, meu orgulho, assim. Isso, Dona Bárbara. Gente, eu acho que para mim foi quando, por todas as coisas, né, que a gente passa durante a infância dos filhos, aqueles perrengues danados, você não sabe se vai dar certo e se vai criar bem. E você fica com receio, né? Uma noite fala, olha, virei a cabeça, tô fumando, bebendo. Então eu acho que é um momento quando você vê seus filhos grandes, trabalhando, sendo pessoas honestas, de bem, entendeu? E que você fez uma diferença, né? Você fez uma diferença. Você teve uma escolha de ter uma quantidade de filhos e deu conta da criação deles, entendeu? Deu certo. Você criou pessoas de bem, entendeu? Pessoas trabalhadoras, pessoas de respeito. Então eu acho que isso fez a diferença. Meu maior orgulho, né? Ter criado, claro que o Heitor ainda é pequenininho, Samanta e Sofia, mas as mais velhas, assim, delas ter passado a educação e os conceitos e princípios do que é certo e o que é errado,
E delas terem feito as escolhas certas. Né? Olha, claro que não são perfeitas, caem, erram, levantam, mas todos nós somos seres humanos e estamos propensos a isso. Mas no total, né, de tudo, você olhar e falar, cara, são meninas decentes, de bem, trabalhadoras, estudaram, se formaram e estão aí dizendo que a vida é bela. E eu acho assim, quer comentar alguma coisa, Maria? Que você achou? É isso, né? Tipo, ficar o recado de que mulher empoderada, como ela falou, não é só a mulher que conquistou um carro, conquistou coisas caras, que é bonitona e é almejada, mas é uma mulher que resiste, uma mulher que encoraja as outras, que é corajosa e que sabe assumir, né? Eu também acho, eu falo, né? Eu sou de falar porque minha mãe é mãe solteira e eu vejo dia após dia. Eu falo assim, ver tanto a minha mãe dentro de casa, tanto a Bárbara, tanto outras professoras que a gente tem conversas, querendo ou não, fala assim, é referência. Eu quero ser igual ela quando eu crescer. Então, ela é minha referência. A gente até brinca entre as nossas amigas assim, quando eu crescer eu quero ser igual a Bárbara. Porque a Bárbara, ela bota a boca, ela sustenta, ela fica, é esse daí, ela fala, oi, tá bom, é isso aí. Mas eu olho assim, em quesito a situação de empoderamento, eu luto dia após dia para ser um orgulho, não só para minha mãe, mas sim para minha irmã. Porque eu sei também que por ser só eu, minha mãe e minha irmã, eu sou como se fosse a segunda mãe da Laura. Então, tudo que eu faço, ela pega. Tudo que ela faz, ela pega também. Então, assim, eu fico nesse negócio. Então, quando eu falo assim que a melhor coisa de mim, quando eu me olho no espelho, eu falo assim... porque a gente nessa fase de adolescente a gente fica meio confusa, né? Mas eu olho assim e falo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tô errando nisso, olha, minha conduta tá errada, e eu olho pra minha mãe, aí eu chego, ela tá lá dormindo, chego da escola, ela tá dormindo, eu chego chateada com alguma coisa, e eu fico, vou me deixar levar por causa disso? Olha minha mãe, eu tô 45 anos de idade, ela luta por mim, luta pela minha irmã, e eu não vou parar. Eu vou me formar sim, eu vou ir até o último sim, eu não vou deixar minha mãe pra trás, eu vou sim conseguir um dia chegar. E eu até brinco com ela, eu vou colocar ela no asilo, mas essa é coisa de coisa besta. Eu falo, boba, né? É boba. Assim, No melhor asilo ainda. Foi o melhor asilo. Uma mulher dentro do metrô falou, tem um lá na Maria Luísa, lá no sei lá, em São Paulo. Notei o nome, falei, vou deixar ela lá. E ela isso é de luxo, é disso que é ficou caríssimo. doída, ficou assim, vamos deixar no asilo. Eu falei, mãe, é o melhor que tem. Ela falou que é o melhor. E a mulher falou que é o melhor que tem. Brinco, mas olhar pra ela e ver o que ela passa, porque a gente que é filho que tá dentro de casa, a gente sabe o que ela passa. Eu olho pra ela, eu vejo o que ela passa, a gente pode ter nossos atritos, porque a mãe não é fácil, eu também não sou, e aí as duas ficam meio assim, né? Mas é sempre as duas no final. Então é sempre eu acabo indo, correndo pra chorar pra ela, depois que tá tudo, assim, eu não vou falar nada pra minha mãe, porque eu vou passar sozinha. Vou resolver sozinha. Quando eu olho assim, eu falo... Não tem jeito, minha mãe é mãe, né? E aí eu corro e falo, mãe, deixa eu chorar pra você. E aí eu não falo motivo de nada, mas eu vou lá e choro. E choro. E aí é da mesma forma, é uma parceria, entendeu? Então olhar assim, eu falo pra mim mesma, eu quero ser a mulher que minha mãe quer que eu seja. Ela não quer que eu passe pelo mesmo processo que ela passou. Então, mas eu vou ser a mulher que minha mãe quer ser. Eu vou pegar a minha mãe, botar ela dentro de uma casa e falar, você tá aposentada, Neinha, fica aí. E é isso aí, e pode descansar. O que você passou a vida inteira, agora você não vai descansar, eu vou te proporcionar. E falar pra vocês que vocês são referências, vocês são vocês são maravilhosas. A senhora como professora, a senhora como mãe, pra mim, de verdade, maravilhosa. Eu não quero chorar, mas fazer o quê? Mas é referência, porque às vezes a gente que é menina adolescente, a gente precisa de alguém mulher, pra olhar assim pra gente e falar, você não precisa passar por isso, você não pode passar por isso. É isso. E aí, minha mãe deixa eu me sujeitar a passar. Hoje em dia, minha mãe me deixa me sujeitar a passar as coisas, pra depois aí falar, mãe, aconteceu isso. E ela, será que valeu a pena passar? E quando eu te falo que não é bom, que é bom você ficar quietinha e deixar... Mas não adianta, né? E aí... Mãe detectou essa amizade aí, ó. Aí, ó, baixou tenho no olho mim, que eu falo isso, tenho pra mim que não é muito certa, não. Mas é maravilhoso tudo, e a história de vocês, isso que eu não sei tanto mais a fundo, que não deu pra falar tudo, mas o que eu sei da história da minha mãe é que ela é minha referência principal, ela é minha referência, e que eu quero ser olha assim, eu falo pra ela, eu quero ser 10 vezes melhor que ela.
Porque eu fico assim, eu quero ser 10 vezes melhor que minha mãe. Tá certo. E eu tenho que ser, porque eu quero dar orgulho dela ver eu casando, quero dar orgulho dela ver eu formada, e pegar e fazer o passaporte dela, o passaporte da minha irmã, levar todo mundo pra fora. E também quero estar presenciando o momento que minha mãe mais sonha, que é ver todos os filhos sentados numa mesa e ela vendo todos os filhos dela reunidos, e é isso daí, porque cada um tá no canto, mas ela sabe que isso vai acontecer e eu vivo pra isso. E eu até falo pra ela, né? Eu vivo pra ela e pra Laura, porque ela sabe que eu já passei, eu sei que ela já passou, mas em muitos momentos que eu pensei em desistir, ela sabe que de todos os processos eu passei, e em momentos que eu pensei em desistir, eu olhava assim pra ela e pra Laura dormir e eu falava, será que vale a pena mesmo fazer isso? Será que vale a pena eu olhar e depois não saber pra onde é que eu vou se eu cometer isso, e aí elas ficam aqui? E aí minha mãe ter aquela dor de minha filha foi, eu não pude fazer nada. E a minha irmã fez isso, mas eu não sei até hoje o motivo. E aquela dor. Então, eu falo assim, empoderamento feminino é a menina ou a mulher ou a jovem, qualquer coisa, saber o seu lugar, saber entrar, saber sair. Em qualquer lugar. Olhar no espelho e falar, você não merece, vaza. Ou, será que foi pra isso que minha mãe me criou? Ou até olhar pra mãe dentro de casa e falar, eu tenho que valorizar ela, não quem tá lá fora. É ela que eu tenho que olhar, é ela que eu tenho que cuidar, é ela que eu tenho que zelar. Porque é só ela que vai estar comigo. Eu acho que o empoderamento feminino, ele não é só também tipo, ela tem dinheiro, ela é isso, ela é aquilo. É da hora, meu sonho também. Falar assim, Cassiana tá com o carro da hora, Cassiana tá com a moto da hora, Cassiana tem a profissão. Sensação maravilhosa. Sensação de poder absoluta. Mas é de falar assim, eu sou uma mulher que sei entrar, eu sei sair, eu sou uma mina de respeito, tenho uma faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu sou eu. E é isso daí. E Deus me sustenta, e Ele me dá força, e eu sou mais eu sou. E sem humilhar ninguém. Exatamente, E sem humilhar ninguém. Eu acho que também faz parte de mais empoderamento. A mulher, ela saber que ela não precisa diminuir a outra pra vida dela ser menos fracassada, entendeu? Eu costumo falar assim, que dor é dor. Você não pode julgar uma pessoa se você não viveu a história dela. Sim. Você não pode julgar o que aconteceu na vida de uma pessoa se você não viveu a dor dela. Então eu falo que quem fala de amor sabe o que é amor, só fala de dor quem sabe o que é dor. Né? E você vai realmente dar orgulho, porque olha, já comi lanche atrás do táxi, assim, lá no banco de trás, para ver sua brincadeira na escola, Natal, entendeu? Já fiz muitas coisas, então vai ter que dar orgulho, algum vai ter que sair. Então, é isso, gente, eu falei demais. Quando eu começo a falar, por isso que eu me seguro, eu começo a falar, eu não consigo parar. Mas eu fiquei calada, tentando também dar. Mas é isso, obrigada pela presença Congela. de vocês. Eu que agradeço. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. E aí, uma salva de palmas, Obrigada. Gostaria de agradecer você também que está nos assistindo. E muito obrigada por nos assistir e por estar tendo esse podcast. E que você leve de exemplo tudo que você escutou aqui, né? Saber aprender mais sobre empoderamento feminino. Exatamente. Conta VC Podcast.